Falaremos hoje sobre o desenvolvimento da nossa salvação em nossa quarentena. Filipenses, o capítulo de número 2, do verso 12 até o verso de número 16. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Oremos. Pai querido, Pai celestial, Deus soberano na obra da criação, da providência e da redenção, nós te pedimos que nos auxilies na compreensão salvadora da Tua Palavra, a fim de que possamos, de fato, desenvolvermos a nossa salvação. Oramos no nome de Jesus. Amém. Precisamos desenvolver a nossa salvação. Nós temos por certo que o congregar é um meio de graça importantíssimos para isso, para o desenvolvimento da nossa salvação. E o mesmo se diz também com respeito à celebração da ceia do Senhor. Mas devido à nossa quarentena, não estamos fazendo isto, não estamos nos congregando, não estamos celebrando a ceia do Senhor. Entretanto, mesmo assim, é possível continuarmos desenvolvendo a nossa salvação. O texto não fala de quarentena, mas fala da ausência de Paulo, o qual diz que mesmo na sua ausência, os cristãos deveriam continuar avançando espiritualmente. Nunca há momento em que podemos estar livres da nossa obrigação de crescimento espiritual. Mais uma vez, nunca há momento em que podemos estar livres da nossa obrigação de crescimento espiritual. Claro que de forma alguma devemos ver que o congregar, que o participar da ceia do Senhor podem ser descartados. A ausência deles deve nos levar a intensificarmos as nossas orações, para que logo estejamos juntos, para que logo possamos assim também estarmos desenvolvendo a nossa salvação. Fato é, precisamos sempre, em todo o tempo, em qualquer situação, em qualquer crise, guerra, pandemia, o que for, precisamos continuar a desenvolver a nossa salvação. Nesta carta, Paulo, depois da sua saudação, ações de graças e súplicas a favor dos filipenses, ele fala de sua situação, estando preso, mas ativo na pregação do Evangelho. Ele destaca a importância da unidade cristã na luta diante das perseguições, tendo os cristãos não apenas a graça de crer, mas também a graça de padecer. Ele fala em seguida sobre a importância dos cristãos estarem unidos pela humildade, e nisso lembrando do exemplo de Cristo Jesus. E aqui no texto da nossa exposição, Paulo fala sobre a necessidade, sobre a importância, o dever dos cristãos sempre estarem ativos no desenvolvimento da salvação. No desenvolvimento da salvação, em nossa pandemia, esse é o nosso tema, devemos continuar na prática da obediência. Esse é o nosso primeiro ponto, continuar na prática da obediência. Paulo fala que eles sempre obedeceram.
versículo de número 12. Uma obediência que deve ser a de quem segue o exemplo de Cristo. O versículo de número 8 fala que Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Assim deve ser a nossa obediência, seguindo o exemplo da própria obediência de Cristo Jesus. Claro que é uma obediência de quem se dobra diante de Jesus, confessando o seu nome. Por isso falamos que aqui é uma obediência cristã. Capítulo 2, do verso 9 até o verso 11, falando sobre Jesus, diz: pelo qual também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É uma obediência não apenas na presença, mas também na ausência dos ministros de Cristo. Isso Paulo estava deixando bem claro, que eles deveriam obedecer não apenas na presença deles, eles estavam obedecendo, eles obedeciam quando Paulo estava presente, e Paulo diz: olha, continue obedecendo também na minha ausência. Então a obediência cristã é assim, é tanto na presença como na ausência dos ministros de Cristo, dos ministros da palavra. É uma obediência, então, cuja motivação básica vem de Deus, como diz Elias: o Deus de Israel, perante cuja face estou. Ele é o Deus que sempre nos vê. É a presença de Deus em nossa vida que deve nos incentivar, nos motivar na prática da obediência. Eles sempre obedeceram e eles deveriam continuar obedecendo, diz Paulo, pois é assim que a salvação tem o seu desenvolvimento. A Bíblia, quando fala de salvação, fala da salvação em mais de um sentido. Fala da salvação no seu aspecto passado, presente e futuro. Quanto ao passado, a Bíblia fala que nós já somos salvos. É aí que nós temos a doutrina da justificação. Para aqueles que estão em Cristo, não há mais nenhuma condenação. A Bíblia fala também que nós estamos sendo salvos. Daí a doutrina da santificação, o fato que nós estamos lutando contra o poder do pecado. E a Bíblia fala que nós seremos salvos. É a doutrina da glorificação, quando estaremos livres da presença do pecado em nossa vida. Quanto aqui fala sobre desenvolver da salvação, está pensando principalmente no aspecto da santificação. É assim, é nesse sentido que nós desenvolvemos a salvação que Deus graciosamente nos deu. Isso, de acordo com o texto, deve ser feito com temor e tremor. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Isto é, com seriedade, com senso de profundo respeito. E isso, a razão disso é descrita no versículo de número 13. Por que nós devemos ter todo esse respeito, toda essa seriedade ao desenvolvermos a nossa salvação? Verso 13: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Porque a salvação é uma obra de Deus, é Ele que realiza em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. No versículo número 6, fala que Deus, Ele começa e termina essa boa obra em nós. Ele estimula os nossos desejos, bem como as nossas ações, para que façamos a sua vontade, a sua boa vontade. Bem sabemos que a vontade de Deus é a melhor para a nossa vida, uma vez que Deus é a fonte da felicidade. Os cânones de Dort, falando sobre essa influência de Deus na nossa vida, realizando tanto o querer como o efetuar,
realizando tanto, como diz o texto, o querer como realizar, Scano de Dort diz o seguinte: ele, Deus, infunde novas qualidades na vontade e faz que essa vontade, outrora morta, reviva. Sendo má, desobediente e rebelde, ele a faz boa, obediente e maleável. Ele move e fortalece de tal maneira essa vontade que, qual boa árvore, passa a produzir frutos de boas ações. A vontade assim renovada não só é movida e influenciada por Deus, porém, em decorrência dessa influência, se torna ativa. A razão pela qual nós devemos desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor é exatamente esta, porque Deus está atuando pelo seu Espírito em nossa vida. Devemos desenvolver, sim, a nossa salvação, continuando na prática da obediência. Você que sempre obedeceu, continue então sempre obedecendo, e devemos desenvolver a nossa salvação, tudo fazendo com prontidão e alegria, usando aqui a tradução da Bíblia Mensagem, traduzindo o versículo de número 14, que diz: fazei tudo sem murmurações nem contenda. A tradução aqui expressa isso de uma maneira positiva, dizendo que nós devemos fazer tudo com prontidão e alegria. Então, nada fazendo com murmurações e contendas. Murmuração, podemos nos lembrar do povo de Deus no deserto, o descontentamento desse povo, a reclamação desse povo, a vontade até expressa deles de voltarem para o Egito, desprezando toda a obra de Deus, tudo aquilo que Deus estava fazendo por eles, todas aquelas maravilhas que Deus estava realizando no meio deles. Devemos desenvolver a nossa salvação, tudo fazendo sem murmurações e nem contendas. A igreja de Filipos, nessa igreja havia algumas contendas, tanto é que no capítulo 2, no versículo de número 1 até o versículo de número 4, Paulo exorta essa igreja ao amor fraternal e à humildade. Ele diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nessa igreja havia inclusive duas missionárias brigadas, Evódia e Síntique. Capítulo 4, quando Paulo diz: rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Duas missionárias brigadas. Então, de fato, naquela igreja havia contendas, e às vezes essa contenda é quanto à própria maneira de se realizar a obra de Deus. O próprio Paulo e Barnabé, certa feita, houve uma grande desavença entre os dois, por causa de Marcos. Então veja que os cristãos, eles podem brigar até no que diz respeito à maneira pela qual a obra de Deus deve ser realizada, mas isso não deve ser assim. Devemos tudo fazer sem murmuração e sem contendas.
Sem tais atitudes negativas, murmurações e contendas, e sim com prontidão e alegria, os cristãos se tornam, diz o texto, irrepreensíveis e sinceros. Filipenses capítulo 2, verso 14 e 15, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, e continua, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Irrepreensíveis e sinceros, isto é, sem mistura, puro. Algo como vemos no exemplo de Daniel, as pessoas, os seus opositores, pessoas que o invejavam, procuravam algo para acusar Daniel, mas viram que Daniel estava se portando de fato como uma pessoa irrepreensível e sincera. E o texto fala, filhos de Deus inculpáveis. Certamente nós somos filhos de Deus pela regeneração, mas o sentido aqui é que nós devemos nos tornar filhos de Deus inculpáveis. Esse filho de Deus, esse que é regenerado, deve se portar desta maneira, inculpáveis. O tipo de filho, esse é o tipo de filho que devemos nos tornar, filhos inculpáveis. E como luzeiros devemos resplandecer, diz ainda o texto. Então a nossa responsabilidade como cristãos é a de sempre fazer a diferença. No outro lugar diz que nós somos sal da terra e somos luz do mundo. E o texto aqui diz que somos luzeiros do mundo. E devemos então mostrar o nosso caráter, refletindo o caráter do nosso Pai Celestial, como filhos inculpáveis do nosso Pai Celestial. Então, amados, no desenvolvimento da nossa salvação, aí pensando na pandemia, dos momentos que estamos passando, devemos continuar na prática da obediência, devemos tudo fazer com prontidão e alegria, nada fazendo com murmurações nem contendas. Aliás, cuidado aí com as contendas nesse período, você e na sua família, ou considerando o ambiente tenso em que nós estamos passando. Lembre-se disso, tudo faça sem murmuração nem contenda. E também, nesse desenvolvimento da salvação, lembre-se de preservar a palavra da vida. Preservar a palavra da vida. O versículo de número 16, Paulo diz, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Essa palavra, ela é o meio pelo qual Deus nos chama à vida, por isso conhecido como sendo a palavra da vida. O texto de 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 1, verso 22 em diante diz, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Veja, por essa palavra evangelizada é que Deus faz com que haja em nós a nova vida em Cristo Jesus. Então Deus usa a sua palavra para nos trazer a vida. Sabemos que isso é uma obra do Espírito Santo. A primeira convertida aqui da igreja de Filipos foi Lídia. E lá em Atos capítulo de número 16,
A Bíblia fala que Paulo estava pregando essa palavra, evangelizando, e naquele momento Deus abriu o entendimento, o coração de Lídia, para que ela atendesse às coisas que Paulo dizia. Então essa palavra, a palavra da vida, é o meio pelo qual Deus nos chama à vida. E é o meio pelo qual nós continuamos no caminho da vida. Por isso que lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 2, Pedro continua dizendo que devemos, então, desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. É uma palavra que nos chama à vida e é uma palavra para que nós possamos continuarmos no caminho da vida. Logo, é uma palavra que deve ser guardada em nosso coração, e é uma palavra que deve ser proclamada por todo mundo, uma palavra que nos chama à vida, uma palavra para continuarmos no caminho da vida, uma palavra que devemos proclamar por todo mundo. Nesse sentido, devemos preservar a palavra da vida. Os filipenses, procedendo assim, Paulo diz que isso seria para ele motivo de alegria. Ele fala que não correu em vão. E o sentido aqui é que terá ganho pessoas para Cristo, não apenas pessoas que têm a preocupação apenas com a regeneração, mas também com a santificação. Cristãos, também bíblicos, que se preocupam com o crescimento espiritual, porque estão procuram preservar a palavra da vida. Então Paulo, no dia de Cristo, no dia da volta de Cristo, diz então que ele teria esse sentimento de que não estaria correndo em vão, vendo que na vida dos seus seguidores, dos seus evangelizados, havia de fato uma transformação, havia de fato um interesse, assim como aconteceu com os bereanos. Certamente é motivo de grande alegria para os pastores, para os ministros da palavra de Deus, acima de tudo para o próprio Deus, ver os seus filhos andando segundo a verdade revelada nas Sagradas Escrituras. E pelo verso 17, Paulo expressa que realmente compensa o esforço de ver vidas dedicadas a Deus. Compensa o esforço de realmente ver vidas dedicadas a Deus. Pessoas que preservam a palavra de Deus. Concluindo, coloco aqui 3 aplicações. Primeiro, nesta quarentena, nós não deixamos de ser cristãos. Nós não aguardamos um momento para obedecer. A nossa obediência é em toda e em qualquer situação. Como incentivo para nossa obediência, nós temos a presença de Deus em nossa vida. Estamos diante dele. Devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Ele está atuando em nós, agindo no meio de nós, com poder e graça, efetuando em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, amados, mesmo orfanados do culto público e da Santa Ceia, como cristãos nós podemos perceber que Deus, pela sua palavra, pelo seu Espírito, está estimulando os nossos desejos e as nossas ações para a prática da sua boa vontade. Isso nós vemos aí cristãos fazendo uso dos meios disponíveis para o seu crescimento espiritual. Nisso que vemos a obra de Deus. Vemos Deus estimulando os seus para que os seus continuem na prática da obediência. Segundo, cuidemos para que não sejamos murmuradores e briguentos. Aliás, passamos aí em dias do nosso país que, além do vírus,
do Covid-19, temos toda essa complicação política que estamos acompanhando. Cuidado, amados, para que nós não sejamos murmuradores e briguentos, tendo em vista a crise que estamos passando. Como filhos de Deus, temos que nos comportar da maneira adequada, resplandecendo como luzeiros nesse mundo, nessa geração perversa e corrompida. Terceiro, vamos preservar a palavra da vida, procurando meios para viver essa palavra, sendo motivo de orgulho para com os ministros da palavra, sendo motivo de orgulho para Deus. Por exemplo, quanto aos momentos de culto, nós podemos praticá-los tanto individualmente como também em família, até lembrando que há um sentido de que toda a nossa vida é um culto a Deus. Então, mesmo não estando agora reunidos com os demais irmãos no culto público, ouvindo a pregação da palavra de Deus presencialmente, sentindo a presença de cada irmão, mesmo não podendo celebrar a Santa Ceia, nós podemos ter o nosso culto individual, nós podemos ter o nosso culto em família. Em momentos como esses que estamos passando, nós podemos ter maior tempo para tirar proveito, inclusive, da internet, daquilo que de bom ela nos oferece. Você pode tirar proveito da pregação do seu pastor, que é transmitida, assim como está sendo transmitida aqui agora, lembrando que você nunca deve perder o contato com a sua congregação, com a sua igreja, e você pode tirar proveito de outras pregações de outros ministros, inclusive os considerados grandes pregadores do nosso país. Então vamos preservar sim a palavra da vida, procurando meios para viver essa palavra e procurando meios também para anunciar esta palavra. Essa é a maneira pela qual também nós preservamos a palavra da vida, anunciando esta palavra da vida. Paulo, mesmo preso, ele dava um jeito. E nós também, amados, em nossa quarentena, vamos também dar um jeito. Vamos usar a nossa criatividade, usar o nosso celular, WhatsApp, Twitter. Vamos usar esses meios para anunciarmos a palavra de Deus. Aliás, são momentos em que as pessoas nos fazem perguntas e nós temos a oportunidade de falar sobre a razão da nossa fé. No desenvolvimento da nossa salvação e nossa quarentena, seja parcial ou total, é isso, irmão. Continue na prática da obediência, tudo fazendo com prontidão e alegria, preservando a palavra da vida. Que Deus nos abençoe. Amém.